Fala, fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo e o Bola em Jogo desta sexta-feira, que vai trazer à tona tudo o que aconteceu ontem no futebol e, claro, aquecer mais uma vez para a rodada do fim de semana. Dessa vez, nessa sexta-feira, completo. Fábio Novaes comigo. O time está aqui completíssimo para levar muita informação, Felipe. Jogos de ida da Copa do Brasil finalizados, né? Daqui a pouco a gente vai passar os gols e o jogo de volta. Muita polêmica de arbitragem, como sempre, né, Isso Brasil? não vai mudar, né? Isso não vai mudar. Colocaram o VAR, disseram, não, agora vai acabar as polêmicas. Piorou. Continua que agora do mesmo eles têm a jeito. chance de corrigir os erros e não corrigem. E não Mas corrigem. tudo bem. Vamos Segue falar o do jogo. CRB, né? Vamos falar do CRB, depois a gente vai para a Copa do Brasil. O CRB que joga nesse final de semana contra o Criciúma. Coloca na tela os jogos da Série B pra gente passar a limpo. Vamos lá, hoje tem Ponte Preta e América Mineiro às 20 horas. E amanhã, 20h30, Sport Recife, Novo Horizontino, Juventude e Londrina às 21 horas. Esses jogos à noite. Tá uma coisa triste, viu, Felipe? Rapaz, sabadão de noite, ainda vai sábado à noite. Ainda cola, Agora, né? domingo à noite, olha esse jogo do Criciúma e do Atlético Goianiense contra Avaí e CRB. Misericórdia. Então tá aí, domingo, 4 da tarde, horário bom para ter um jogo. Operário e Fortaleza ali, também horário bacana, 6 horas, Ceará e Vila Nova. Mas aí, Atlético Goianiense e Avaí, domingo, 8h30. Criciúma e CRB, domingo, 8h30. E Atlético e Náutico, segunda, 7 da noite, realmente não dá. É muito complicado, né? Mas tá aí. CRB são 10 jogos sem vitória, Felipe. Vai em busca de uma reabilitação num jogo difícil, né? O Criciúma está ali em 10º colocado, na metade da tabela, mas é uma partida complicada. Jogar dentro da casa do Criciúma sempre é um jogo difícil. E o CRB tá aí, rapaz, amargando 10 jogos seguidos sem vitória, Felipe. E pro torcedor que quer saber o que vai acontecer caso o CRB perca esse jogo, muito provavelmente Barroca será demitido e na semana seguinte, já segunda-feira, CRB já deve contar com um novo técnico. Esse é o jogo do ultimato. Tem que vencer ou vencer. Se perder, Barroca será tirado do comando técnico do CRB. Até parece, né, que uma vitória pode mudar todo o rumo de tudo que vem acontecendo aí na Série B. Na verdade, deve ser julgado ali pelo que o time está jogando, pelo que o time está apresentando. Não quer dizer que você perdeu, ou melhor, está sem ganhar 10 jogos e ganhou um jogo ou perdeu mais um jogo, que aquilo ali é péssimo, que aquilo ali é bom, que aquilo ali é ruim. Eu não sei se define só por uma partida. Se fosse para demitir, já teria demitido antes, porque há muito tempo que o porque, na CRB não verdade, vem jogando bem. o Marroquim ele deu ultimato nesses dois jogos, né? Contra o Fortaleza e contra o Criciúma. Até porque o meio de semana da semana seguinte é Copa do Nordeste, onde o CRB já não disputa mais. Mais nada. Então, vai ter-se um tempo para o técnico chegar e trabalhar ao longo da semana para outra rodada da Série B. Então é o planejamento E do no CRB. pós, a volta da Copa do Brasil. Que é lá em maio, no início de maio. Exatamente. Né? Então é isso, o CRB que tem aí o jogo decisivo no domingo. Vamos falar agora do CSA, coletiva do Dudu Figueiredo, que fala sobre o jogo contra o CSE nesse sábado no estádio Rei Pelé. Não, vai ser um jogo muito difícil, como todos estão sendo, né? Acho que dentro da nossa casa, nós sabemos que as dificuldades, né, de tática e de tudo que as equipes que vêm nos enfrentar aqui, elas nos proporcionam, mas acho que está sendo muito bem feita a nossa semana, a nossa preparação, né? O pessoal da análise com o André, com o Ramos e com todos aí, acho que fazem um grande trabalho aqui para nós e eu tenho certeza que vão nos dar, né, como a gente fala no futebol, muito bem mastigado esse estudo para nós analisar da melhor forma o nosso adversário e conseguir explorar os pontos que tem que ser explorado para que a vitória possa vir. É isso aí, o CSA que vem de derrota contra o Asa na Série D, mas que vai enfrentar um frágil CSE, que até venceu no campeonato, mas que a gente sabe que Atlético de Alagoinhas e CSE são os patinhos feios da competição, os times que vão dar uma vitória não certa, porque nunca é certa, mas que em tese não irão se classificar. A matemática do futebol não é exata, mas é isso que se espera, uma vitória do CSA e a classificação da Série D agora pra gente dar uma olhada. Coloca na tela. O CSA que vem disputando aí o Mini Alagoano, né? Perdeu para o Asa na semana passada, num jogo polêmico, onde o CSA se apresentou bem. Foi garfado o CSA. E agora vai enfrentar o CSA em casa amanhã às 16 horas. O Asa, que foi até
vai até Juazeirense enfrentar Juazeirense Até Juazeiro. às 15h30. É uma andada boa, viu, Felipe? Até a minha cidade lá na Bahia são 600 quilômetros e da minha cidade lá para Juazeiro é bastante distante. Eu não tenho o número exato da quilometragem aqui, mas é distante demais. Viu? É distante. Vai ser uma andada boa. E na Arena Cajueira, às 16 horas, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas, os dois clubes aí que estão fora da zona de classificação. Para o CSA, se vencer o CSE, é claro, o interessante seria um empate de Juazeirense e Asa, porque o CSA iria ali... Ficar tudo embolado, né? Ficar tudo embolado, o CSA ia para 9, a Juazeirense ia para 10, o Asa ia para 8, então o CSA pegava ali a segunda colocação e ficava um pontinho só do líder Juazeirense. Ou se não, o Asa vencer, porque aí ficaria ali mais ou menos a mesma conjuntura. Juazeirense e Asa, jogo da liderança, né? Para garantir ali a liderança isolada. Exatamente isso. E se tem Juazeirense e Asa, tem também vídeo da entrevista do executivo de futebol Francisco Salles falando sobre o primeiro mês de trabalho no Asa. Foi um mês muito intenso devido às duas competições que a gente tinha a disputar, que ainda estamos disputando, a Copa do Nordeste, Série D. Então, foi um desafio que a gente chegou ali no início da Copa do Nordeste e no início da Série D, que isso é um ponto positivo, que a gente pôde reforçar o elenco e os atletas que até agora estrearam. Eles estrearam de uma maneira positiva, ao meu ver, tanto o Richard, como o Wesley, como o Rafael, né? E tem os atletas que ainda estão para estrear, que é o caso do Jonathan, o Marquinhos... E o Vitão também já estreou, então acho que todos os atletas que chegaram para agregar. E esse era o intuito, trazer atletas que viessem a somar no elenco que conquistou, né, a vaga na final do Alagoano, que não é fácil. E não tenho dúvida que com esse grupo aí qualificado a gente vai brigar pelo esse acesso à Série C. É um primeiro mês bom de trabalho, né? São 3 jogos no Campeonato Brasileiro da Série D. O Asa tem 2 vitórias e um empate. Eu julgo aí como bom o novo trabalho do executivo do Asa de Arapiraca. É isso CSA, aí. CRB, tudo três letrinhas, o cara vai se perdendo às vezes. Chegou a hora então de falar de Copa do Brasil. Ó. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense ficaram em 0x0, o Operário e Fluminense também ficaram em 0x0, mas vamos ver os gols da quinta-feira. Olha aí, o Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2x1. Sierra fez o primeiro gol e aí depois o Ceará empatou. Golaço, viu? O Wendel, nossa senhora, que golaço. E o Renan Lodge, que já foi até da seleção brasileira, fez o gol. O Palmeiras aí, Sousa fez o primeiro, mas é um jogo marcado por polêmica também. Depois Sousa faz o segundo, não, Felipe Anderson faz o gol e Sousa fecha o placar 3x0 para o Palmeiras, que praticamente definiu a sua classificação para a próxima fase. Poderia ter feito muito mais, assim como o Flamengo contra o Vitória, né? Mas aí deixou para definir o Palmeiras com um pouco mais, né, de tranquilidade, até porque o Jacuipense é bem mais fraco também do que o Vitória, mas acho que vai passar os dois aí, também, né? Rapaz? Coloca na tela os jogos da Série A, falando nisso, vamos lá. Amanhã tem Remo e Cruzeiro 6h30 da noite, Bahia e Santos 6h30 da noite. Eu iria para esse jogo, mas o Neymar não vai, né? Então não vou. Botafogo e Internacional 6h30 e São Paulo e Mirassol 6h30, fechando sábado. E no domingão, 16 horas, Grêmio e Curitiba, aleluia, jogo às 16 horas. Corinthians e Vasco, às 18h30. Atlético Paranaense e Vitória, RB Bragantino e Palmeiras, e às 20h30, Atlético Mineiro e Flamengo, Fluminense e Chapecoense, fechando aí a rodada do Brasileirão da Série A. Então é isso, voltamos na segunda-feira com tudo o que aconteceu no final de semana e, claro, para a expectativa da semana seguinte. Um abraço, galera, bom final de semana. Valeu, galera, bom final de semana. Vai devagar no final de semana, Felipe. Vai devagar. Vou trabalhar nos jogos. Um abraço.